Fala pessoal, tudo bom? Enfim, primeiro aí de tudo, parabéns, né, para quem aí tá na segunda fase, né? É uma conquista bem bacana, vocês passaram aí já por uma seleção muito intensa, né, e pesada mesmo aí nesse sistema todo injusto que a gente tem de vestibular, né? Muito bacana que vocês estejam aí agora se preparando aí para a segunda etapa, né, que alguns vestibulares têm para o ingresso na universidade, né? Esse vídeo aqui é para a gente começar, na verdade, os nossos preparativos aí, mais específicos para a segunda fase. Eu vou dar para vocês algumas dicas hoje do que vocês estão fazendo aí, algumas pessoas estão começando a se focar direitinho, né, nos estudos para essas segundas fases. Mas o primeiro ponto importante a dizer é que vocês não vão começar a estudar para a segunda fase agora, tá? Na verdade, vocês estão estudando já também para a segunda fase, desde lá do começo do ano, ou quem está aí, né, desde o começo do ensino médio, vocês também já estão se preparando para a segunda fase. Os temas que caem são os mesmos, né? Não existe um segundo edital para a prova, né? Então, os mesmos conteúdos que a prova pode cobrar no primeiro vestibular, ela pode cobrar no segundo, né? A única diferença é o tipo mesmo, né, de perguntas que eles fazem e, né, a próprio estilo da prova, né? Vocês vão fazer provas dissertativas agora, diferente das provas testes, né? Ou seja, vocês vão escrever suas respostas agora em vez de assinalar um X na alternativa correta, né? Eu trouxe para vocês esse vídeo aqui hoje para dar algumas dicas bem assim básicas mesmo sobre como você coisas para você tomar cuidado na hora da prova, na hora do seu estudo. E aí a gente vai olhar algumas questões, como elas são, para quebrar um pouco o gelo aí. E aí eu também no finalzinho vou dizer para vocês umas coisas que eu estou pensando em fazer. E quem quiser aí, né, topar, a gente vai fazendo junto, beleza? Então vamos começar aí, né? Galera, a primeira coisa aí a considerar, né? Eu vou começar ao contrário do que acontece na vida de vocês, né? Em vez de eu começar a ponderar aí com vocês pontos importantes para os estudos e depois na prova, eu vou começar o da prova logo, porque eu acho que o jeito, né? O que você tem que considerar durante a prova é que muitas vezes dita como você deve estudar, né? Então a primeira coisa importante é que muita gente quando vai para a segunda fase, principalmente quando vai pela primeira vez para uma segunda fase, tem um medo bem alto aí da profundidade, né, que essa segunda fase pode ter em termos de conteúdo, né, os conteúdos serem mais profundos, serem mais complexos, né, serem assim um tanto quanto mais difíceis, né? E na verdade isso não está muito correto, não, tá, gente? Não quer dizer que você não vai ter, claro, uma possibilidade de se aprofundar mais em alguns temas. Isso acontece porque a prova é dissertativa, né? Qualquer questão dissertativa, ela tem uma capacidade de gerar uma profundidade maior do que uma questão teste, né? Claro que existem questões testes mais difíceis que questões dissertativas, vocês inclusive vão perceber isso, vocês vão, durante a prova de vocês vão se deparar com questões da segunda fase que vocês vão achar muito mais fáceis do que questões da primeira, mas fica esse medo, né? Esse medo da gente, né, de alguma maneira, ter que lidar aí com uma prova mais aprofundada, né? Na verdade, assim, existe isso, mais uma vez, né? Essa possibilidade de aprofundamento maior, mas não é algo tão absurdo quanto alguns podem estar pensando, tudo bem? Eu vou trazer algumas questões aqui para vocês terem um pouco de contato com isso. Mas não precisa ficar assim achando que você está totalmente despreparado ou que estudar agora para a segunda fase é como se fosse estudar para uma prova totalmente nova, conteúdos totalmente nada a ver, coisas que você nunca viu nos seus estudos. Isso, na verdade, não é real. Assim. Muitas das coisas que você viu são as coisas que eles vão cobrar, e então é em cima disso mesmo, tá? Uma outra coisa é o cuidado com a escrita, tá? A prova toda que você vai fazer, você vai ter que colocar né, a sua letra lá, você vai ter que escrever, né, no papel aí, para que você possa, né, apresentar a sua resposta. Então tem que ter muito cuidado na hora que você for escrever, né, para não cometer alguns erros que a sua ansiedade, o seu nervosismo podem fazer com que você cometa. O primeiro deles é você lidar de boa com o erro, gente, tá? Por exemplo, às vezes você está escrevendo lá e você escreve uma palavra errada, ou você, tipo, enfim, acabou rasurando lá, fazendo alguma coisa, tipo, escrevendo uma letra toda zoada, e aí você fala, mano, não quero que seja assim. Aí o que muita gente faz, né?
muita gente gosta de ir lá e, tipo, riscar a prova inteira, assim, começa a riscar o texto e tal. Gente, péssima ideia fazer um bagulho desse, tá? Tipo, de ficar riscando a prova inteira, ficar aquele troço gigantesco no meio da prova. Isso não vai ser bacana. Lembra que quando você, né, for corrigido pelo seu examinador, ele vai ter só o papel ali, né, só a questão para olhar. E ele não sabe quem você é, ou o que você pensa, você é um número para ele. Então ele vai ter só o seu texto para ter, né, uma apresentação sobre você. Então se você coloca um monte de, né, borros, assim, um monte de troço na prova, ele vai achar esquisito. Né? Então isso vai ter uma apresentação ruim para a prova e isso conta sim. Tá? Então toma cuidado na hora que você errar, por exemplo. Ah, pô, o que que eu faço, né? Só coloca um risco em cima da palavra e começa a escrever do lado. Ah, professor, precisa colocar parênteses? Coisa não precisa, tá? Tem gente que gosta de colocar parênteses. Inclusive, eu sugiro não pôr, tá? Parênteses é um recurso da língua portuguesa que você não pode ficar usando a torta direita assim, tá, gente? Então, faz um risco, continua escrevendo do lado e de boa. Tudo bem? Não precisa ficar preocupado com isso. Tá? Na hora que você estiver fazendo a prova também, lembra que o seu texto, onde você vai estar fazendo a prova, diferente, né, da primeira fase, é o que você vai entregar, não tem o gabarito que você preenche depois. Então toma cuidado com a sua água, né, que vai derramar no borral que você está escrevendo. Já aconteceu com alguns alunos, então em vez de pegar água e deixar né, se você tiver com um copo d'água, deixar tipo uma garrafinha d'água, em vez de deixar ali do seu ladinho na mesa, coloca no chão, daí você pega, toma, coloca no chão de novo, para evitar que você alguma gotinha respingue ali e acabe manchando sua prova de qualquer maneira, tá? Outra coisa importante também, galera, é que sua prova ela não pode estar identificada de qualquer maneira. Como assim? Você não pode arrancar um pedacinho da prova, você não pode, sabe, a bordinha assim, você não pode escrever com duas canetas, então tá começando a escrever com caneta preta, acaba a caneta preta, continua com azul, né? Não rola de fazer isso, tá? Por quê? Porque se você fizer qualquer coisa com o seu material de prova, que é o que você vai entregar, que permita que a sua prova seja identificada pelo examinador, diferente das outras, isso pode gerar uma tentativa de fraude e você é eliminado na hora do vestibular, tá? Então, por exemplo, como assim tentativa de fraude? Digamos que você conhece um examinador, você paga uma grana para ele falando, olha, quando chegar a minha prova vai estar com duas cores de caneta. Então você dá lá uma boa nota para mim. Sacou com a lógica? Você paga uma grana para ele poder te dar uma boa nota. Para evitar esse tipo de coisa, você não pode fazer nada que modifique muito a tua prova, tudo bem? Então evita de fazer, por exemplo, não sei se tem alguém que faz isso ainda, mas se alguém, eu faço desenhinhos no meu ponto do i, eu faço florzinhas no canto da prova, não faça isso, gente, tá? Escreve o que você tem que escrever e entrega, não identifica essa prova de jeito nenhum, porque se for gerar uma suspeita de tentativa de fraude, eles vão eliminar você da segunda fase automaticamente, tá? E eles eliminam você da prova. Eles não vão deixar que você continue, mesmo que nas outras questões você não tenha feito isso. Então toma cuidado bastante com esse tipo de coisa, tá? Outra coisa também é você estar bem atento à leitura. A prova da segunda fase, ela tem um número menor de questões, né, e mais tempo para você resolver essas questões. Então, comparativamente, você tem mais tempo. É claro que, obviamente, responder uma questão dissertativa demora mais tempo do que marcar um X em uma questão, com certeza. Mas usa esse tempo, dá uma leitura na prova e tudo mais, e fica muito atento a esse uso de tempo, tá? Não vai se perder escrevendo horas lá, o que você acha que está correto, e divagando, fazendo um livro, né? Não precisa. Precisa fazer uma redação a cada resposta de prova que você for dar. Né? Tenta ser, às vezes as perguntas vão ser bem sucintas e querem que você, né, só taque lá mesmo que você sabe, considera e tudo mais. A leitura também vai te dar mais ou menos uma orientação, tanto a leitura, né, do material que eles põem para você, da pergunta, quanto da pergunta em si mesmo, o item A, o item B, do que mais ou menos ele quer que você responda. Então, quando ele coloca assim, cite, sei lá, um exemplo aqui, cite influências romanas e germânicas para a formação do feudalismo. Ele não quer que você fique divagando sobre essas coisas, ele quer que você simplesmente liste elas. Né? Se ele coloca só citar, ele só quer que você cite mesmo, você coloca lá e já era, entendeu? Se ele coloca cite, explique, ou tipo, elabore um texto sobre qualquer coisa do tipo, aí você vai com mais cuidado. Mas se é só cite, manda ver
já era, beleza? Então, durante a prova, vai para essa prova com menos medo, tá? Não vai cair algo tão mais profundo assim. O que na verdade tem de profundidade maior é que como você vai escrever, né? Como ele vai te dar um espaço e um tempo para escrever, ele vai é como se ele tivesse colocado vários, em vez de ser uma pergunta muito diretinha, como é nas questões dissertativas, ele pode abordar mais coisas, ele pode fazer com que você construa mais um pensamento mais sofisticado ali, e não só, né, reproduz ali uma das respostas. É isso que a profundidade está, não está exatamente em perguntar coisas absurdas assim, né, e termos que você nunca ouviu, beleza? Então vamos seguir aí. Pontos para considerar durante os seus estudos. Eu imagino que agora que vocês receberam aí os resultados, né, foi na semana aí, durante essa semana, um pouco na semana passada, os resultados de aprovações para a segunda fase, você já deve estar pilhado aí pensando, pô, como é que eu estudo para essa segunda fase e tudo mais. E muitos de vocês vão fazer o que vocês estão acostumados a fazer. Vocês vão lá, vão pegar questões, vão fazer questões e vão olhar o gabarito, né? Vão dar um bizu lá no gabarito para saber se a resposta esperada ela está de acordo com a sua. E muitos de vocês surtam quando faz isso. Por quê? Porque o gabarito, galera, ele raramente ele vai estar igual à tua resposta, tá? Porque o gabarito ele não é feito para você, tudo bem, né? A gente vai ter que praticar humildade nesse momento. Quando o corretor da FUVEST lá, a FUVEST em si, ou a Unicamp, enfim, fazem o gabarito, ela não está pensando em você e tudo mais. Ela está pensando numa gama gigante de estudantes que vão estar tentando corrigir os seus exercícios através do gabarito. Então a resposta dela é a mais completa possível para poder abarcar todas as respostas possíveis. E ela não é feita por um estudante, ela não é feita por um vestibulando, essa resposta. Ela é feita por um especialista da área, que vai responder em tom, em complexidade, em quantidade de material, de maneira muito diferente do que você é capaz de responder. Então, se você se compara, né, a sua resposta ao gabarito oficial, você está sendo muito injusto consigo mesmo. Tudo bem? O que você tem que olhar no gabarito é se a sua resposta, ela cabe, ela está inserida nesse gabarito. Pô, ele perguntou um troço lá no gabarito, não tem nada assim, tipo, não tem nada do que você colocou. Você falou de uma coisa totalmente diferente do que o gabarito colocou. Aí talvez sua resposta esteja errada ou esteja incompleta. Mas se você falou de coisas que estão no gabarito, mas você não colocou tantas coisas assim como está no gabarito, ou colocou de um jeito diferente, escreveu de um jeito diferente, tá tudo bem. Lembra só de escrever na norma culta, não vai fazer piadinha, tá? Não vai ficar lá, tipo, tipo assim, foi, ou tipo, me ajuda aí, esse tipo de coisa não rola, tá? Mas não fica com medo, assim, se sua resposta está muito diferente, não, tá? Outra coisa que vocês na segunda fase também têm, diferente aí da Convest, né? E da FUVEST na primeira fase, vocês têm matérias específicas agora, né? Então, algumas vestibulares aí, muita gente prestando muitas segundas fases, só caem as suas matérias específicas, né? E alguns outros caem todas, mas tem peso, ou seja, as provas valem mais pontos, né, naquelas matérias que tem a ver com o teu curso. Então, se você é de humanas, né, e provavelmente se você está vendo esse vídeo, você deve ser de humanas, ou de alguma outra disciplina que história cai como específica para você, a história, a geografia e outras matérias de humanas, elas vão ter um peso maior, né? Se você é de exatas, as exatas vão ter um peso maior, biologia assim vai. Então dá uma olhada, conferida nisso, para você não ficar com tanto medo, assim. Claro que fazer pontos nas outras matérias, caso caiam as outras matérias, é interessante, mas onde você realmente tem que se focar de fato agora é nas suas específicas. Você já estudou um tantão, vê, né, dá uma olhada como você que responde, se você tem dificuldade de responder questões de outra área, mas se foca legal mesmo nas suas específicas, que é isso que vai ser o grande trunfo mesmo, e é o que vocês, né, vão ser mais cobrados, tudo bem? Outra coisa, quando você estiver estudando, tenta ver como é que é a sua concentração em relação ao ambiente à tua volta. Escrever é uma coisa muito diferente de marcar um X ou só ficar pensando na resposta, gente. Escrever é um ritual. Então tem gente, por exemplo, não consegue escrever legal se não tem barulho, não está ouvindo música. Se isso acontece com você, já começa a treinar a escrever sem música a partir de agora, porque durante o vestibular você não vai poder colocar foninho, você não vai poder ouvir música, não vai ter música na área, né? Esperamos que não tenha nenhuma rádio, caixa de som em volta, né? Vê também onde você está para escrever. Se possível, tenta responder as suas questões dissertativas sentado de frente para uma mesa. Tenta simular o máximo possível do ambiente que você vai estar na prova, né? Por quê?
porque isso pode influenciar na hora da sua concentração, né? Porque, mais uma vez, escrever é um ritual, sua posição, às vezes você só escreve, sei lá, sentado na sua cama ali, escrevendo. Aí, quando você vai para uma mesa, você rapidamente sente dor no braço, esse tipo de coisa, porque você não está acostumado a fazer isso. Então, é legal você começar a ver isso, tudo bem? Como é que o ambiente ele está influenciando na sua concentração e já ir se preparando para um ambiente de prova que você vai enfrentar. Tudo bem? Outra coisa é durante o estudo você usar o material que você tem. Apostilas, internet, enfim, tanto faz. Esse uso de material tem que ser bem pensado, né? Porque tem muita gente que tem medo, assim, pô, eu vou olhar no texto para responder. Galera, às vezes, assim, tudo bem. Você tem que ver mais ou menos o seguinte, você bateu o olho numa questão, você sabe mais ou menos ela, putz, eu sei mais ou menos isso aqui. Taca a escrever. Vê como é que você vai colocar a sua resposta lá. Mas eu lembro mais ou menos, professor, não tem problema. Se você lembra mais ou menos, vai para a resposta e tenta tirar uma resposta de seu mais ou menos, tudo bem? Porque é muito possível que durante a prova você lembre mais ou menos de alguma coisa, tudo bem? Agora, se você bater o olho, aí depois, né, do mais ou menos, você responde, vai ver o gabarito, e aí você vê que faltou alguma coisa, você estuda especificamente né, usando o seu material. Porém, ou mandando mensagem aqui, a gente vai trocando ideia. Porém, se você não sabe nada, se bateu o olho na questão falando, não sei do que ele está falando, vai para o seu material, estuda isso, volta e responde a questão. Tudo bem? Esse processo te ajuda cognitivamente a gravar certas coisas, tudo bem? Então não se desesperem, tá? É impossível, é humanamente impossível nós guardarmos tudo, retermos todos os conteúdos ou sabermos tudo, gente. Tá? É muito, 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 muito cruel você tentar você se julgar tanto por não lembrar de uma coisa ou outra. Então fiquem tranquilos, bateu o olho quando está estudando, puta, não lembro, vou lá dar uma olhada e tudo mais. Mas se você lembra um pouquinho, se você acha que é alguma coisa, tenta responder. Porque aí você pode se surpreender, o seu conhecimento é muito passivo. Quando você começar a escrever, pode ser que alguma coisa venha e você consiga a resposta correta. Tá? Uma outra coisa que eu não coloquei lá no rolê durante a prova, que é importante, é que às vezes as questões elas podem ser uma pergunta bem babaca mesmo. Fala, nossa, é impossível que seja uma pergunta simples assim. É possível, tá? Não, mais uma vez, a prova ela não vai necessariamente pedir uma tese de doutorado sua em história, tá? Ou em geografia, ou em humanas. Ela vai pedir que você consiga desenvolver algum tipo de pensamento e resposta ali de acordo com o tema que ela está pedindo. E muitas vezes é simplesmente citar o nome de alguma coisa mesmo, colocar uma data, alguma coisa do tipo. Data é muito, muito difícil, tá? Não cai mais. Mas assim, eu quis dizer, uma coisa bem específica e pode ser uma coisa bem de boa, tá? Não fica achando que, só porque é muito fácil, é impossível ter acertado. Na verdade, põe lá, se é o que você acha que é o correto, taca aquela resposta lá e manda ver, beleza? Enfim, vou falar isso no final. Eu trouxe uns tipos de questões aqui, ó. Eu trouxe só da FUVEST e da Unicamp, tá, gente? Porque eu imagino que sejam as segundas fases aí, que sejam em maior grau aí o que vocês vão prestar, né? Então eu trouxe esse aqui da FUVEST, que você pode ver que é uma questão pequena, rápida, né? Ele apresenta a questão de um modo muito rápido para vocês, e que é uma característica muito da FUVEST mesmo. Assim como na primeira fase, a FUVEST ela vai evitar colocar grandes textos e coisas do tipo. Não é impossível, tá? Mas é mais raro do que a Unicamp e outros vestibulares, tudo bem? Então ele coloca aqui, a Primeira Guerra Mundial, coloca a data para você, 1914 a 1918, foi o primeiro conjunto de acontecimentos que abalou seriamente o domínio colonial e a existência de impérios europeus do século XX, né? Você vê bem FUVEST esse texto, né? Um texto todo meio gourmetizado para falar uma coisa simples para a gente, né? Tendo por base o texto, explique. Veja bem, explique. Não dá para você citar apenas o que ele quer, tudo bem? Você vai ter que explicar essa relação. Mas aí nem daria para citar mesmo, porque olha as questões. A associação entre o colonialismo europeu e a Primeira Guerra Mundial, né? Isso é só lembrar nossas aulas lá de imperialismo, né? Que também rolou um colonialismo, a gente tem uma dificuldade nisso, tá? Não estou aqui para revisar exatamente esses temas com vocês, mas só para lembrar que o neocolonialismo também é um tipo de colonialismo, então cabe dentro dessa resposta, tá? Então imagino que vocês, né, quem quiser aí pode dar um pause nesse vídeo agora, tentar responder essa questão antes que eu corrija, tá? Eu não vou dar esse pause porque, né, cada um tem seu tempo. E aí, você deve, né, não sei se você deu pause ou não, mas se você deu, você deve ter pensado numa resposta que deve estar, talvez, próxima ou muito distante dessa aqui. A Primeira Guerra Mundial foi consequência direta de disputas imperialistas entre as potências industriais europeias por territórios na África e na Ásia.
Nossa, mas é isso que a FUVEST queria? Resposta oficial do gabarito da FUVEST. Resposta esperada pela FUVEST, tudo bem? Fala, nossa, mas é muito simples. Gente, é isso, é simples. A Primeira Guerra foi consequência direta das disputas imperialistas. É isso, né? É isso que ela queria que você soubesse, ela estava querendo falar isso. Geralmente a questão A tende a ser mais simples do que a questão B, mas isso não é uma regra canônica, tá? Pode ser que às vezes a A seja mais difícil. Mas normalmente a A costuma ser algo mais tranquilo. Tipo, você entende esse rolê desse tema que eu tô falando? A e a B, como vocês vão ver aqui, já é um pouquinho mais, né, entra um pouquinho mais no assunto. Eu vou perguntar, a relação entre a Primeira Guerra e a destruição do Império Russo. Ele poderia ter colocado de outra maneira essa pergunta. A relação entre a Primeira Guerra e a Revolução Russa. Né, a Revolução de 1917 na Rússia. Né, que gerou o quê? A destruição do Império Russo. Então ele coloca de um jeito, um jogo de palavras, porque FUVEST é assim, FUVEST é foda. Então ela vai encher nosso saco, né, tentando colocar as coisas para dar uma confundidinha. Mas basicamente ele está falando da Revolução de 1917. Se você quiser um tempo aí, pausa nesse momento aí, tenta fazer a sua questão, e aí depois a gente vai ver aqui a resposta, tá? Vamos lá para ela então. Aí já tem uma explicação, você pode ver, olha a resposta, né, gigantesca que ele dá. Pouca gente no vestibular vai escrever tanto assim, gente, tá? O regime czarista da Rússia já enfrentava severas críticas da burguesia liberal e de grupos políticos como os bolcheviques e os mencheviques. Durante o conflito, o país participou integrando a Tríplice Entente. No entanto, as derrotas para a Alemanha em decorrência da precariedade do exército russo precipitaram as lutas internas que culminaram com a Revolução Bolchevique em outubro de 1917 e consequente implantação do regime socialista. Você não precisa escrever com esse rigor e você não precisa escrever tudo isso que ele escreveu. Se você conseguisse, né, se a sua resposta estava dentro dessa lógica aqui, você provavelmente acertou a questão. Tudo bem? Se você explicou que existe uma relação direta entre a derrota, né, ou a participação muito complicada da Rússia durante a guerra, a Rússia em si, né, estava no grupo que ganhou a guerra, acabou saindo antes dos grupos que ganhou a guerra, mas ela sofreu muitas derrotas na guerra, isso que eu quis dizer, né? Se você explica isso, que a precariedade do exército russo, ela acaba sendo, né, um motivo para as pessoas começarem a sua revolução mais cedo, e que já havia críticas no regime czarista, ou no regime russo, ou no Império Russo, enfim, tá tudo bem, você não precisa ficar tão preocupado assim, né, em fazer esse texto assim tão elaboradinho como essa questão está mostrando, tá bom? Vamos para a segunda aí. Aí trouxe uma da Unicamp, você pode ver que já tem um texto um pouco maior, né? Nem sempre vai ser assim, tá? A Unicamp também às vezes faz questões com um texto pequenininho, porém às vezes vai aparecer um texto grande para vocês. Então atenção ao texto, tá? Porém, quando você se deparar com uma questão que tem um texto desse tamanho, né, diferente daquela outra que a gente viu, você não vai ler o texto primeiro, tá? É um mantra para você, não leia o texto da questão antes. Você vai ler as questões antes. Ó, você vai ler assim, ó, o que ele quer de mim com relação a esse texto, né? Porque se a Unicamp não é uma prova muito econômica. Se ela coloca um texto, esse texto é útil, tá? Ela não coloca esse texto à toa. Então, tipo assim, você vai ter que achar coisas no texto, esse texto vai ajudar você de alguma maneira. Então, lê a primeira questão. Olha o que ele quer na A. Estabeleça as relações entre o modelo político vigente na Atenas clássica e a importância assumida pelo teatro e pela oratória nesse período. Então, você já sabe que você vai ter que buscar, né? Você vai estar falando de Atenas e que o teatro, a oratória são coisas que é legal de você ficar batendo o olho quando você estiver lendo o texto. Já dá para você sublinhar no texto, coisas do tipo, né? E a B, que é a ponte característica do período helenístico que o diferenciam da Atenas clássica. Então você já vai também procurar elementos do período helenístico. Se você quiser no cantinho da prova assim, fazer um tópico de coisas que você tem que procurar no texto, beleza, funciona, tá? Então vai lá, vamos ler o texto, né? Nada é mais presente na vida cotidiana da coletividade do que a oratória. Já sublinha aqui oratória, uma das coisas que a gente está procurando, né? Que partilha com o teatro, né, mais uma sublinhada aí, características de ser a manifestação cultural mais popular e mais praticada na Atenas clássica. Galera, isso já dá pra gente um caminho. Eu não sei escrever nada, não fazia ideia do que essa questão estava perguntando. Esse texto já me deu um jeito de começar. Eu já sei que existe uma importância do teatro e oratória por já ser a manifestação cultural mais popular praticada em Atenas clássica. Eu sabia isso? Não sei, mas o texto me disse isso. E a Unicamp não vai colocar um texto equivocado para vocês. Se ela colocar, o problema é dela, ela vai ter que considerar verdade isso, tudo bem? Então já dá, já me dá uma linha de começar.
Daí vamos continuar. A civilização da Atenas clássica é uma civilização do debate. Pô, peraí, oratória é importante para debate, né? Então já dá para a gente também pensar nisso aí. As relações dos atenienses na Assembleia eram influenciadas por sua experiência como público no teatro. Ou seja, o debate acontece nas assembleias, onde é importante a oratória. Isso era influenciado pela experiência deles no teatro. Olha só, por eu já saber o que o texto está pedindo de mim, eu já consigo ir no texto pegando as coisas, tá ligado? E vice-versa aqui, né? Trata-se de uma civilização substancialmente oral. Olha a oratória aí de novo. Nossa, difícil falar essa frase. O grego era educado para escutar. O caminho de Sócrates, Aristóteles, ilustra perfeitamente o percurso da cultura grega da oralidade à civilização da escrita, que corresponde, no plano político-social, à passagem da cidade-estado ao ecumenismo helenístico, né? Então, vamos lá. Daí o helenístico apareceu no fundo aí, né? A gente cata e sublinha. Aí ele pergunta aí pra gente, você já subiu um monte de coisa, já consegue, mano, pelo menos assim, começar uma resposta você já consegue, né? E, gente, se você não lembrar nada, põe lá a sua resposta, o que você acha que pode ser e boa, né? O zero você já tem, então tá tudo certo, né? Põe lá. Não vai inventar coisa, tá? Começar a escrever aqui de Roma. Não, mas se você acha que tem alguma coisa a ver, taca ali. Estabeleça as relações entre o modelo político vigente em Atenas clássica e a importância assumida pelo teatro e pela oratória. Vou dar um tempinho aí para vocês, quem quiser responder. E aí, vamos lá. Na democracia ateniense, os cidadãos participavam diretamente da vida pública, atuando nos debates sobre as questões políticas e envolviam-se praticamente da mesma forma nas apresentações das tragédias e comédias. A oratória, comum às duas situações, possuía valor relevante, tanto para a reflexão sobre questões políticas, quanto sobre valores morais. Galera, isso, como eu falei, é uma resposta esperada pela Unicamp, não precisa ser a sua resposta. Se você pegasse e falasse ali, né, que o teatro e a oralidade era importante em Atenas porque era uma civilização do debate, esse debate aconteceu nas assembleias, e, portanto, as assembleias tinham importância política, logo, né, você tem aí, né, uma relação entre o modelo político Atenas e a importância assumida pelo teatro e pela oratória, você já conseguiria aí a nota total desse item, tudo bem? Ou seja, tem várias maneiras de responder isso. Você pode ver que, muito provavelmente, né, você conseguiria responder essa questão só com base no texto. A B, por outro lado, ela já precisa de você conhecer um pouquinho mais, né? Aponte as características do período helenístico que o diferenciam da Atenas clássica. Aí eu vou dar um tempinho aí, quem quiser dar um pause, responde aí e a gente vê, beleza? Aqui, ó, o período helenístico caracterizou-se pela formação de um vasto império de caráter universal, diferente do regionalismo da Atenas clássica. A democracia foi superada pelo centralismo autocrático de Alexandre o Grande. A cultura helênica, fundamentada no racionalismo, foi superada a fundiça cultura oriental, no qual sobressaía a suntuosidade do realismo excessivo, dando lugar à cultura helenística. Você vê que já dá para usar menos o texto, né? Você precisa de um conhecimento prévio de que, por exemplo, pelo menos você precisa saber, né, que o helenismo, né, vem aí do período do Alexandre o Grande e que foi um império, portanto não foi democrático, né? Você não tem uma democracia, você tem uma coisa mais autocrática mesmo, um império e tudo mais. Ele dá uma dica pra gente quando ele fala do ecumenismo helenístico, né? Ecumenismo é quando você junta várias culturas, várias crenças, né, coexistindo, coabitando o mesmo espaço. Então, essa ideia, né, de que existe um centralismo em Atenas e um caráter universal no Império, você poderia pegar dali. Mas, se você, de alguma maneira, né, pô, não sei responder isso, e você começasse a tentar tirar alguma coisa, dá para pensar o seguinte, ele quer algo que diferencia o período helenístico da Atenas clássica. Galera, o que ele está falando de Atenas? Ele está falando do debate, ele está falando da democracia. Não sei, mas provavelmente, se ele está perguntando isso, é que não deve ter democracia nesse período helenístico. Se você escrevesse isso, pelo menos parte da questão, você já conseguiria dar conta aí. Tudo bem? Vamos seguir para a próxima aí. Eu trouxe uma outra da Unicamp aqui. A Unicamp muitas vezes também vai usar charge, coisas do tipo, tá? Aí a gente já vai avançar um pouquinho no tempo, vamos aí para a Segunda Guerra de novo, né? Aí ele coloca aí, a charge seguinte retrata de forma crítica a assinatura em 23 de agosto de 1939 de um pacto de não agressão. É isso, ele dá a charge pra gente ver, né? Aí olha a pergunta A, galera. Identifique os personagens no desenho e os países respectivamente representam. Assim, se você não, né, assim, fugiu das aulas de Segunda Guerra, nazifascismo,
provavelmente esses símbolos aqui, que estão nos braços deles, devem, de alguma maneira, né, dar um start para você deve imaginar algumas coisas. E esse personagem aqui é uma coisa explorada muito por filme, né, e tudo mais. Então, geralmente é uma questão fácil essa, né? E você pensa, mas eu só tenho que falar quem são esses caras? Um tempo aí para vocês responderem. E vamos, né, dar pausa, tá, gente? Não fico esperando tempo, não. Mas dá um pause aí. É exatamente isso que a Unicamp queria. Resposta oficial da Unicamp, gente. Hitler, Alemanha, Stalin, Rússia. Preciso explicar? Não, ele só falou identifique. Identifique fala quem é, né? Coloca aí pra mim o que é. Esse é o Hitler, ele pertence, né, à Alemanha. Stalin pertence à Rússia. Acabou. Ponto. Próxima questão. Quem escreveu assim gabaritou essa letra A. Às vezes, como eu tô falando, parece meio besta, mas a resposta é simples assim, tá? Aí a B já vai ser um pouquinho, né? Vai exigir um pouquinho mais de vocês. Ele pede para você relacionar esse pacto à deflagração, ao início, né, da Segunda Guerra Mundial. Aí um tempinho aí para vocês responderem, né? E aí... Aqui, ó, a resposta... Você já achava que ia ser uma resposta gigantesca, né? Mas, ó, ambos estavam interessados no leste europeu, que permitiu a partilha da Polônia, uma das exigências aí do pacto, e evitou um confronto armado entre os dois países. Primeiro aqui, que nesse final evitou um confronto armado entre os dois países, ele basicamente explica o que é um pacto de não agressão, o que já meio assim esperado pelo nome, né? Ele só coloca o que levou eles a fazer esse rolê, a partilha da Polônia. Também deram correto para essa prova quem colocou que, por exemplo, o Hitler não queria fazer uma guerra em duas frontes e o Stalin queria tempo para se preparar, né, para o exército alemão. Também dava como correta. Tudo bem? Pode ver, essa questão ela não é uma questão assim, meu Deus, né, tão difícil de lidar, tá? E é uma questão sim, tá? Para vocês pensarem aí, né? Putz, como é que eu respondo? É de boa, tá? Vamos para a última aí. FUVEST, né? Você vê, FUVEST raramente vai ter um texto longo para vocês, né? Mesmo quando eles põem um texto, né, um texto assim exterior, é uma frase, um texto pequenininho. Mas pode ser que tenha um texto grande, mas a maioria vai ser assim. Ele coloca lá pra gente, né? Como é um texto pequenininho, dá pra gente ler de cara. Se você quiser ir para as perguntas depois do texto, beleza, mas já dá pra gente ler de cara. O pano ou o tecido deste reino interessa tanto ao soberano quanto ao súdito, ao nobre e ao plebeu, até mesmo a toda a profissão, condição e espécie de homem dessa nação. Ou seja, o tecido é um troço tenso, assim, todo mundo quer, né? Por que a produção têxtil inglesa interessava o rei, a nobreza e os plebeus? Essa é a questão mais difícil que eu trouxe para vocês hoje, tudo bem? Vocês têm que entender um pouco dentro, né, da lógica que a gente tem aí de Revolução Industrial, que vinha antes da Inglaterra, né? Então já tá com essa pergunta de cara, né? Aqui é o que às vezes torna a FUVEST meio difícil, né? Pô, mas eu não entendo, pô, não lembro disso e tudo mais. Se você não lembra, vai para B, né? Que a B pode te dar uma dica já. Pô, beleza, vou deixar A, faço A depois. Qual a importância da produção têxtil para a futura Revolução Industrial Inglesa? Peraí, né? Se eu estou falando da futura Revolução Industrial Inglesa e a produção têxtil, aí já dá uns gatilhos maiores para mim, né? Eu já consigo aí lembrar dos fechamentos, né? Dos fechamentos, dos enclosures lá, cercamentos. Já consigo lembrar um pouco, né, de algumas outras coisas. Então tá, quer responder a B, e aí depois você vai pegar elementos da B para responder a A. Vou dar um tempo aí para vocês responderem as duas, e aí a gente vê, né, vai comparar aí o que a gente poderia fazer. Então dá pausa aí se você for responder. Vou botar aí. Aí você fala, nossa senhora, olha o tamanho de texto dessa letra A, professor. Pois é, mais uma vez, precisa escrever um texto desse tamanho? Não. Esse texto é feito para abarcar a complexidade total aí de alunos que poderiam ter respondido, tudo bem? A B responde assim, o desenvolvimento da produção e comércio, ele pergunta, né, qual a importância da produção têxtil para a futura Revolução Industrial Inglesa, e ele responde assim, o desenvolvimento da produção e comércio de têxteis na Inglaterra criou a condição socioeconômica e exigiu inovações técnicas que possibilitaram a Revolução Industrial do século XVIII. É uma resposta simples e clara. Você pode ver que a B foi mais de boa de responder que a A, como eu falei para vocês. Às vezes isso inverte. Né? Basicamente ele está falando, olha, por ter uma necessidade muito grande de ficar produzindo tecido, a Inglaterra, né, as fábricas inglesas acabaram assim tendo as condições aí socioeconômicas e também passaram a buscar inovações técnicas
que levaram aí a uma revolução nesse meio, nesse método, né, de produzir, que levou à Revolução Industrial aí do século XVIII, né? Mas não quer dizer que você responderia essa questão assim. Você pode ter falado aqui da questão dos cercamentos, da importância comercial, né, o quanto dá dinheiro vender tecido, né, como aqueles camponeses que eram expulsos pelos cercamentos iam para a cidade e tinham acesso e podiam ter trabalho, né, um trabalho que, enfim, dava para eles algum dinheiro. Isso tudo você podia ter escrito aqui, aí depois você podia jogar isso, né, usar a sua própria resposta da B para responder a A. Porque olha o que ele coloca na A, né? Ele pergunta, né, por que a produção têxtil inglesa interessava ao rei, a nobreza e aos plebeus? De acordo com a data do texto, a produção têxtil interessava o rei como fonte de arrecadação tributária, pois, no contexto do absolutismo monárquico, o maior poder econômico do Estado significava o fortalecimento da autoridade real e interessava a nobreza, a criação dos rebanhos ovinos e fornecedora de lã, lembra os cercamentos que você colocou, se tivesse colocado só cercamentos, estava de boa, que era a matéria-prima da indústria predominante na Inglaterra. Quanto aos plebeus, no caso os demais grupos sociais, o interesse vinculava-se à atividade a qual estivesse ligado. Para os artesãos ligados à manufatura, o trabalho remunerado, ou seja, ter, né, um interesse aí com a indústria têxtil tem a ver porque a indústria têxtil dá emprego para eles. E para os burgueses, os lucros decorrentes da produção do comércio de tecidos, ou seja, muita gente compra tecido, portanto os burgueses querem investir nisso, porque ganham grana. Né? E geralmente o que a gente escreve sobre o burguês, né? Normalmente o que o burguês quer é dinheiro, então você tacava lá porque que a galera queria. Né? No caso dos camponeses, a comercialização do excedente da produção doméstica poderia representar uma renda adicional, ou seja, muitas vezes você tinha ali nos feudos, né, uma produção excedente, quando você vendia, rolava aí uma rendinha adicional para os caras. Isso, né, essa última talvez fosse a coisa mais difícil de lembrar, mas você conseguiria pelo menos uma parcela grande da resposta aí, né, se você pegasse elementos da B e colocasse aí para A, né, dá para a gente imaginar mesmo, gente, por que um rei ia gostar de uma indústria, né, geralmente? Né? Geralmente tem a ver com por que o Estado gosta das fábricas, porque geralmente tem arrecadação de grana. Lembrando que o rei era absolutista nessa época e tudo mais, e a gente vai tentando construir a nossa resposta. Né? Na hora lá você vai estar nervoso, vai parecer tudo mais difícil, mas não é uma prova, por definição, né, tão mais difícil que a primeira fase. Tá? Ela vai parecer mais e ela vai exigir de você um desenvolvimento maior, né, de conceitos e tudo mais. Mas ela também vai te dar mais tempo para isso, ela vai te dar um número menor de questões para isso. E vai ser muito mais pesada naquilo que você sabe, naquilo que você geralmente tem mais afinidade, tá bom? Galera, é isso de dicas que eu queria dar para vocês, tá bom? Para quem aí está no grupo de segunda fase, eu estou pensando em basicamente funcionar assim. Eu passar uma lista para vocês de questões, né, abertas, vocês fazerem, daí postarem, ou se quiserem, né, postar para mim ou não postar, mas guardar aí eu faço um vídeo, né, no final de cada semana aí, ou, sei lá, 2 vídeos por semana, corrigindo essas questões. Mandar, assim, poucas, tá? Sei lá, 2, 3 questões por vez, para vocês fazerem, e a gente vendo mais ou menos, né, como que cai o texto. E eu pensei, em um primeiro momento, focar FUVEST e Unicamp. Se existe algum outro vestibular que vocês estão aí para a segunda fase, que tem questões dissertativas, que tem essa pegada, por favor me avisem, que eu também incluo questões disso, tudo bem? E me deem então a sugestão, veem se você acha que isso, funciona, se você acha que é legal ou não funciona, tá bom? A gente vai se falando, o grupo tá lá, podem fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Vocês não precisam responder só as questões que eu sugeri, tá? Vocês podem ir fazendo questões e me mandando aí a resposta, e a gente vai conversando sobre, tá bom? Mas a gente vai se falando aí, eu vou tentar estar sempre aí mandando para vocês alguma coisa daqui até fevereiro aí, que é onde está rolando a maioria das segundas fases, né? Queria voltar a dizer para vocês que vocês já passaram pelo, talvez, o pior momento, tá? Quem está aí preocupado com a segunda fase já passou da primeira, que é o momento maior de seleção, é onde mais roda a gente, a verdade é essa. Então mano, já se vem aí como, né, pessoas que já enfrentaram o vestibular e já conseguiram vencer uma etapa grande dele, tá? Parabéns para vocês, respira fundo agora, né, e vamos terminar aí o que a gente começou, né? Vamos pegar essa vaga. Beijão para vocês, até mais, e a gente vai se falando.